Salve galera, aqui a gente vai falar sobre como fazer glitches. O glitch, ele é basicamente um som que ele vai ser um pouco destruído, né? Você tem vários loops de glitch aí que você consegue achar em sample packs, no Splice, e basicamente eles vão ser um loop de algum instrumento que acabou sendo super processado para que parecesse algo meio destruído. O glitch, ele se compararia se a gente fosse falar de vídeo, aquela interferência que dava na televisão, que dava aquele, né, que aparecia o cara todo distorcido e tal, esse seria um glitch. Então, se a gente for levar isso pro áudio, o glitch seria você destruir um pouco o áudio. Aqui, o que eu vou fazer? Pro glitch fazer sentido, não tem muito sentido eu utilizar ele sozinho. Eu preciso utilizar ele com loop de bateria. Então, eu vou criar um pequeno loop de bateria aqui, super rápido. Colocar aqui com o kick. Aqui a gente tem uma base já para começar a fazer o nosso glitch funcional. E aí, o que eu vou precisar fazer é pegar ou um loop de bateria pronto ou fazer um loop de algum instrumento. Então eu vou começar fazendo, que seria o jeito mais difícil, né? Eu vou pegar aqui vamos selecionar Ctrl Shift T, eu vou pegar um snare. Isso aqui acho que é legal. Vou criar um groove com ele. Então, dentro da batida da minha música, eu vou criar um groove. Vamos colocar em 1/16 porque ele é fácil de criar, né? Essa grade aqui, ó. Pode ser um snare simples assim. E aí o que eu preciso fazer para começar a criar esse glitch é basicamente destruir esse som. Aqui no Audio Effects você tem uma série de efeitos que acabam fazendo essa destruição. E eu vou colocar todos eles aqui já, sendo Spectral Resonator. Eu vou colocar também o Redux. Cadê o Redux aqui? Ele tá por aqui. E eu acho que o Shifter fica legal também, porque daí ele vai mudar a nota do nosso som. E esses três aqui tá bom. Com esses três a gente já consegue começar a criar aí uma parada bem interessante, ó. Vou desligar todo o resto, pra gente começar um por um. E vocês vão ver que esse Spectral Resonator aqui, ele dá um som muito interessante, ó. Dependendo da frequência que você utiliza, ó. O Shifter ele vai trocar o tom. O Redux vai fazer com que o som fique com uma qualidade horrível. E aqui que você pode começar a brincar. Ou você pode deixar o loop e ir mexendo no Redux, no Shifter, no Resonator, para fazer uma automação de acordo com o seu gosto. Ou você pode contar um pouco com a sorte aí e colocar um LFO para automatizar todos esses parâmetros. Então, o que o LFO vai fazer? A gente vai pegar aqui com o LFO e vai fazer essa onda aqui mapear alguma frequência. Então, tá vendo que ela tá essa onda de sobe e desce aqui? Se eu colocar ela aqui no rate, ele vai ficar fazendo assim, ó.
E é isso que eu vou fazer. Eu vou mapear. E aqui, ó. Ele fica super exagerado, porque ele vai lá do 0 até o 100%. Então, para trocar isso, você consegue clicar aqui no Mod. E aí você escolhe o valor mínimo. Ó, tá vendo que já começou a parar de rodar tanto ali, ó. E o valor máximo. Legal, a gente pode colocar um outro LFO agora também para automatizar o shifter, que é a nota, né, do... Opa, eu coloquei em cima. Não. Deixa eu colocar aqui pro lado. Aqui, ó. Vamos usar ele para mapear agora a nota pelo shifter e mesma coisa também. Aqui eu posso mudar o rate para ele ficar mais rápido, ó. Vou querer mudar muito a nota, porque senão vai ficar estranho dentro da minha música. Vou colocar um outro LFO agora para automatizar aquele carinha lá, ó, o frequency. Escolho o valor mínimo e o máximo. E aí, para não ficar tudo muito óbvio, né, sempre fazendo esse sobe e desce, você consegue colocar aqui na waveform o tipo de onda que você quer utilizar. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, random, que daí ele vai ficar completamente aleatório. Já ficou bem interessante. Aqui você pode colocar também alguns efeitos para loopar o som, né, para fazer uma repetição, para deixar ele bem interessante. Aqui você tem alguns presets no beat repeat e esse vocal funk ele é bem legal. Na hora que você coloca ele dá uma travada em algumas seções do som. Ele não está pegando a seção certa, vamos dar um offset para ele tentar pegar outra seção. E aqui, basicamente, você pode usar ele ou deixar para fazer depois. Vamos usar com ele primeiro. Eu vou colocar um Ctrl T, porque agora eu vou pegar esse áudio e gravar no outro canal. Então eu vou ligar para gravar aqui, deixar no resampling, com ele em solo, para mais nada tocar. Eu vou botar para gravar, ó. Agora, com ele gravado, eu vou desligar aqui por enquanto e eu vou começar a picotar o sample aqui de baixo para ele ficar um glitch que faça sentido dentro da minha música. Agora é a hora que a gente começa a manipular o som. Então aqui, ó, posso pegar esse picotinho aqui do som, por exemplo, e esticar ele segurando o Shift e puxando para frente assim, ó.
Trazer pra cá. Deixa tudo no 0, porque daí a gente começa a trazer só os que a gente quer, ó. Coloca na 1/16, porque é mais fácil de trabalhar. Puxar esse. Esse dividir ou multiplicar por 2, você vai aumentar ou diminuir o sample, e é bem interessante porque você consegue distorcer bem ele. E aí a gente consegue mexer também nos modos de Warp. Então se você colocar em Texture, aqui ó, você consegue ter os resultados bem diferentes, ó. Deixar com o 0 aqui ligado. Esse daqui eu vou puxar para deixar maior assim. E vamos botar no Texture de novo. Algumas outras percussões aqui para frente. Aqui a gente pode testar um outro algoritmo também, que é o Tones. E aqui a gente pode utilizar um pouco mais de Beat Crush no sample que a gente criou para trazer um pouco mais de distorção. Então eu vou pegar aqui por Redux, na verdade, né, que vai ter o Beat Crush dentro dele. Agora a gente equaliza. E para deixar ele um pouco mais percussivo, você consegue dar um Ctrl J, que daí ele vai consolidar em um som só. Ir aqui no Beats e você deixar no Transients para ele parar numa paredinha aqui. Porque daí ele vai pegar cada transiente e começar a tocar. E ele vai tocar só até certo ponto. Então você pode pegar aqui e diminuir, ó. Pode mexer no pitch dele também para combinar melhor com o seu drum.
pode deixar alguma parte ao contrário. Por exemplo, se eu pegar esse daqui para fazer ele puxar também até a outra barra, ó, eu posso pegar com Narrow, pegar essa parte aqui, puxar para cá e reverter esse som, ó. Aqui já pode criar sua linha de bass, tá? Começar a dar mais cara para sua música. Esse daqui é interessante porque você cria totalmente do zero e vocês viram que a gente criou com apenas um som. Então a gente consegue criar se a gente tiver um loop de bateria com sons variados ou até alguma parte de uma música já real que você separe os stems aí com inteligência artificial. Pegue um instrumento e faça isso, que é uma dica de ouro também. Mas aqui eu vou usar um beat do próprio Ableton, né, para facilitar a nossa jornada aqui. Eu vou pegar pelas drums e eu vou colocar algo do tipo breakbeat. Tipo esse daqui, ó. Legal, vou utilizar ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é deixar os transientes mais curtos. E aí eu posso criar um canal MIDI para fazer com que ele seja o modulador de som dessa bateria aqui. Vou te dar um exemplo bem interessante. Se a gente pegar aqui um efeito, por exemplo, de água, algo do tipo, ó. Pegar esse evento de água aqui, esse efeito de água eu vou colocar num som diferente, num canal de áudio diferente. Esse aqui vai se chamar água, esse aqui vai se chamar o glitch. No glitch eu posso pegar um vocoder, que o vocoder ele vai ser uma automação que vai permitir com que você traga esse ritmo aqui de acordo com o som de referência. Então, esse glitch, que é o da bateria aqui, ele vai ser o som, o ritmo, e quem vai ser o som vai ser a água. Então, eu posso colocar aqui, ó, para ele puxar de um modulador externo, que vai ser a água. E olha só. Você tem uma percussão com o som da água que a gente tinha aqui embaixo. E tudo que eu modificar aqui nessa água, se eu colocá-la ao contrário, ó. Vamos ver junto com a nossa bateria. Vou desligar o barulho da água, né? E do outro glitch. Se você mudar o pitch, e até ao contrário não ficou tão legal. Você pode colocar também aqueles mesmos efeitos que a gente utilizou no nosso canal de glitch para destruir o som dessa água. Você consegue criar um som muito interessante. Aqui você pode modificar, você nem precisa fazer aquela modificação só depois de transformar em áudio. Você já pode começar a criar os glitches aqui, ó. Então aqui, por exemplo, se eu quiser que ele fique repetindo, eu posso pegar, deixar na grade de narrow, para quanto mais um eu der, mais ele dividir, e fazer assim, ó. Para dar aquele prrr. Aqui eu vou trazer um ao contrário. Com o som da água ele vai continuando de uma maneira diferente, ó. Você vai ter um resultado diferente. Aqui a gente pode pegar essa parte e trazer para cá, ó. Tentar trazer assim, segurar o shift para trazer, para ele ficar aquele mais lerdo. Aqui eu vou deixar ele completo, vou deixar no modo texture.
Você vê que ele funciona como um ear candy também. E com esse glitch aqui você consegue colocar também alguns delays, algo para dar uma preenchida melhor. E na opção do delay você tem esse filter delay que ele é super interessante porque ele vai pegar só algumas frequências e jogar para a direita, outras para a esquerda para fazer aquele efeito ping-pong e também vai separar o centro. Então aqui você tem 3 moduladores, ó. Você consegue escolher o volume de cada um deles e o tanto que eles demoram. Se você quiser regravar ele para deixar aquele som um pouco mais minimal, você pode colocar aqui, Resampling, e aí eu vou deixar em solo para regravar só esse som aí de cima. Com esse som aqui, eu vou dar um Ctrl J nele para consolidar. Posso desligar o som lá de cima e aqui embaixo eu consigo colocar aquele mesmo tipo de warp que ele vai pegar pelos beats e vai deixar mais curto, ó. E aí você consegue ter esse efeito aí que parece que é super complicado de fazer, mas você vê que é uma experimentação que é divertida, né? Porque você está destruindo o som, você consegue fazer a automação para ir destruindo esse som, ou você consegue pegar aqueles loops já prontos e ser totalmente diferenciado com eles, então ninguém nunca vai pegar a referência que você está usando. E é super legal também se você tem aquele loop de algum instrumento, ou se você está fazendo até uma música que utiliza um sample. Pega esse sample, destrói e coloca dentro do drop para experimentar, porque daí ele vai ficar meio que relacionado com o sample original, mas você vai ter algo totalmente diferente. Eu espero que você tenha gostado, eu te vejo no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Valeu, galera, e até a próxima.